Olá a todos, estamos aqui hoje para mais uma gravação do podcast Vida com Fu. Meu nome é Thiago Silva, eu sou um dos responsáveis pelo trabalho no Instituto Júlio Camacho. Eu estou aqui com meu amigo e Cim, Thiago Pereira. Olá a todos, eu sou discípulo do mestre Júlio Camacho e responsável pelo Núcleo Meyer da Moyal 21. Hoje nós estamos aqui com duas presenças muito especiais e que provavelmente vão gerar uma audiência diferente do comum. Por isso eu queria só nessa abertura falar rapidamente sobre o nosso programa. Vocês estão vendo a logo aqui e a gente tem dois ideogramas chineses, né, que são esses caracteres aqui em cima, que o patriarca Moyat, que dá o nome à nossa escola, ele traduziu em vida como vida Kung Fu. Ou seja, Kung Fu é qualquer coisa que você dedique tempo, energia, esforço para alcançar uma sabedoria. Então, vida Kung Fu é uma vida que tem Kung Fu. Então, por isso que isso não se restringe só a praticantes de artes marciais, mas a qualquer pessoa que colocou empenho, disposição e energia para ter uma vida digna de ser contada a sua história. Então, é um pouquinho do nosso programa. Ótimo, ótimo. E hoje a gente está entrevistando aqui um Comandos, né, que é uma pessoa que certamente coloca muito empenho em tudo que faz. Hoje a gente está entrevistando o Marcelo Alves, ele é veterano dos comandos, veterano das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Ele trabalha no setor privado, atuando com a área de segurança, desenvolvendo os trabalhos em security e safety. Diga olá, Marcelo. Olá. Também temos hoje aqui o nosso querido Sissok, mestre Fábio Gomes. Olá a todos, é um prazer estar de volta com vocês aqui. Muito obrigado. Então, a gente já estava queimando pauta um pouco antes de começar, mas, Marcelo, conta um pouquinho como é que foi esse teu início, como é que você decidiu entrar nos comandos? Então, a iniciativa de entrar para as Forças de Operações Especiais, né, e fazer o curso de comandos se deu início na minha infância, ao qual eu tinha contato com pessoas que eram comandos, que eram não, né? Nunca vai deixar de ser, né? Que são comandos. E essas pessoas, pela sua postura, pela forma de ser, a forma de viver, né, me motivavam muito. Eu olhava aqueles caras assim diferenciados, literalmente um ser humano diferenciado no meio da massa, né? E eu olhava aquilo assim, eu falei, caramba, eu quero ser igual a esse cara. E acabou me incentivando a buscar, né, esse tipo de vida, né, de estilo de vida, né, comandos, vamos dizer assim. E depois que eu alcancei a minha juventude, eu me alistei no serviço obrigatório e fiz todo o trâmite que tinha que fazer e comecei a servir, né, consegui servir no Exército Brasileiro, em particular na Brigada de Infantaria Paraquedista, e após isso eu consegui ter mais contato diretamente com essa nata, né, com essa elite que existia dentro do nosso Exército Brasileiro, que era as operações especiais propriamente dita. E aí eu tive mais incentivo ainda de querer me tornar um comandos, né, das Forças de Operações Especiais. Esse foi o meu incentivo. Legal. Diz que nasce comandos. Bom, já que você pegou esse gancho, né, nasce comandos, quando nasce um comandos, né, Fábio, alguma coisa acontece no planeta, né? Diz que o ser humano, comandos, né, que até hoje a ciência não conseguiu desvendar. E quando nasce um comandos, o comandos ele já nasce comandos, tá tendo um terremoto em algum lugar, um tsunami. A gente marcou essa entrevista hoje, tá tendo um vendaval no Rio. Você vê, né? Chuva forte desde ontem. Então, alguma coisa acontece que os comandos é uma coisa, vamos dizer assim, sobrenatural, né? Tem uma canção, tem uma canção lá nas Forças Especiais que diz assim: os comandos não são Deus nem super-homem, mas fazem coisas que ninguém pode fazer. Legal. E aí acaba você vivenciando isso na prática, né? Em determinadas situações. Bom, eu conheci o Marcelo no ano passado, durante um evento organizado pelo que a gente chama de Família Kung Fu, né? Da mestra Úrsula Lima, lá no bairro da Tijuca.
mas somente há 3 semanas atrás eu pude conversar com ele a primeira vez, né? Uma pessoa muito, muito gentil, muito especial. E pegando o gancho, Marcelo, no que você acabou de falar, atualmente a gente tem uma situação na qual muitas pessoas na sua vida profissional vão trabalhar já sem energia, vão trabalhar cansadas, chega domingo à noite, nem queria que chegasse segunda. Em comparação a isso, você passou por um treinamento muito rigoroso, né? E aí eu tenho uma pergunta, assim, por que que o treinamento das Forças de Operações Especiais precisa ser tão rigoroso? E um adendo, se vocês continuam treinando depois de passar por aquele primeiro treinamento para se tornar um agente das Forças Especiais? Ótimo. Uma ótima pergunta, tá, Thiago? Bom, primeiro eu vou tentar falar no universo de vocês. Para ser um mestre, né, no nível de vocês, né, acredito que vocês tenham passado por diversas fases, né, e treinamentos até alcançar o título de mestre, não é verdade? Então, para ser um comandos, né, obviamente, ele vai passar sim por vários tipos de treinamento rigorosos antes e depois, né, vai habilitar ele primeiro, em fases, obviamente, porque as missões de comandos propriamente ditas são missões de alto risco. Então não dá para pegar uma pessoa, né, sem um preparo, sem um adestramento, né, sem uma motivação e colocar para, vamos botar assim, para saltar de um avião ou para operar em uma determinada área do planeta sem que ele tenha o mínimo de preparo necessário para aquilo, tanto físico quanto mental, quanto tático, quanto técnico. Então precisa ter sim o treinamento e o preparo. Pós a formação, né, ele ganhar o título de operar como comandos, como nós falamos, né, o cara já nasce comandos. Ele foi lá só para buscar o que é dele, né, o título dele. Ele sim passa por vários adestramentos para manter a formação, né, o nível do que ele foi treinado para fazer, ou do que ele foi formado para fazer, a dotação dele. Então ele vai continuar sim fazendo vários adestramentos ao longo do tempo, né, para que no momento adequado ou no momento que ele for chamado para cumprir determinada missão, ele executar, né, e conforme for, se assim, vamos dizer, Deus desejar, e conseguir retornar para sua casa. Nem sempre isso vai acontecer. Qual é a parte mais difícil do preparo de um comandos? Todas. Todas. Desde o mais simples ao mais cabuloso lá dentro, todas as fases, elas são difíceis. Só que são fases, como você mesmo disse, gradativas, né? Primeiro ele passa por uma fase de ambientação, a gente chama lá de pré-curso. Depois ele vai passar por uma fase técnica, ao qual ele vai aprender todas as disciplinas referentes a um combatente de comandos. E depois ele vai passar por uma fase de operações, ao qual ele vai colocar em prática tudo aquilo ali que ele aprendeu na fase técnica. Diga-se de passagem que a fase de operação é maravilhosa. É linda. Você queria falar? Eu acho interessante do profissional, né, dos comandos, um pouco da característica do tipo de missões que eles realizam ou se preparam para realizar. É interessante que, pelo que eu entendi de vocês trabalham, quando vão realizar uma missão, numa janela de tempo muito específica, são missões de alto risco, como você colocou, e que podem, muitas das vezes, se executadas tendo êxito na missão, mudar os rumos de uma guerra, olha só, o peso que a missão tem, ou então evitar até que a guerra venha a acontecer.
Então, eu acho muito interessante como assim, tem um alto nível, são grandes as chances deles não retornarem, inclusive. Como se prepara um ser humano para isso? Que vai contra a natureza, né, do ser humano. Aquela de sobrevivência, né? A gente foge muitas das vezes, vou correr o risco de vida ali, então não vou nem para aquele lugar e tal. Como se prepara um profissional nesse nível, nesse quilate? Eu acho muito interessante o nível de preparo que vocês têm, né? Inclusive, né, pegando um adendo do que o Fábio está falando, esse nível de preparo, nível de adestramento, né, esse tipo de missão de alto risco, né, não se forma em quantidade. Não se forma em quantidade. Além de não se formar Você em quer dizer em grande quantidade, quantidade, né? se forma em qualidade. Certo. Além disso, a formação desses comandos ela é tão cara e tão valiosa que todo segundo conta. Tanto para o aluno quanto para os instrutores. Para preparar uma pessoa para atuar dessa forma. Então, todo segundo conta. Então, a formação de um combatente comando, seja ele oficial ou praça, todo minuto, todo segundo conta. É muito valioso, é muito caro uma formação dessa. Né? Os recursos empregados, os meios, para que pós-formação, né, pós ele, como disse, ganhar o título de comandos, ele poder ser empregado nas missões propriamente ditas de alto risco, né, de valor significativo, que são as ações de comandos. Né? Sabe, Marcelo, muitas vezes a gente não consegue passar uma certa ideia, isso acontece com as artes marciais também para o grande público, porque falta vocabulário, uma capacidade de expressar em palavras o que é feito ali. Então hoje a gente, pelo menos eu escuto muitos programas com o Coronel Visacro, né? Ele consegue comunicar isso de uma maneira bem especial. E para as artes marciais a gente tem um sinólogo, né? Um estudioso da cultura chinesa francês, que é o professor François Julian. E aí eu até queria recomendar para quem se interessar, o livro mais especial dele, na minha opinião, é o Tratado de Eficácia, da editora 34. Vale a pena. E nesse livro ele fala de uma situação na qual ele diz assim: você pega um grupo de inimigos, se eles estiverem em fuga e tiverem que entrar num barco a remo para poder fugir, eles vão remar em harmonia, mesmo um não gostando do outro. Então ele fala do quanto que o cenário de guerra cria vínculos que nenhum outro cenário das relações humanas é capaz de criar. E aí eu queria perguntar para você o seguinte: como que a convivência com seus companheiros transformou a sua visão de mundo após tudo que vocês vivenciaram juntos, né? Certo. Ótima pergunta. Né? Ótima pergunta. Só fazendo um adendo ao que você falou em relação aos especialistas, né, que divulgam tanto as artes marciais quanto as operações especiais no mundo, no Brasil. Hoje em dia, né, nós temos vários especialistas que falam sobre as operações especiais no Brasil. Um deles é o Coronel Visacro, outro é o senhor Rodney Lisboa, outro é o próprio Coronel Fernando Montenegro, e outros dentro do universo, né, das operações especiais que falam e citam muito bem. Antigamente, né, na origem, né, não se falava muito. Era uma coisa mais fechada, um universo fechado, né? Existia um ocultismo nisso aí. O ocultismo que eu quero dizer é o seguinte: pouco se falavam em operações especiais. Quando você ouvia falar, já estava acontecendo. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, por conta, né, dos tipos de conflitos que vem acontecendo no planeta,
você escuta falar mais de força de operações especiais por conta do emprego desse tipo de tropa. Então, hoje, caiu um pouco essa coisa de não pode falar por que o cara atuou dessa forma, quem são eles, né? Até um tempo atrás, existia um mito falando sobre a origem da faca na caveira. E aí, o próprio coronel Fernando Montenegro, juntamente com o Rodney Lisboa, eles fizeram lá uma postagem explicando a origem da termologia da faca na caveira. Ou seja, épocas atrás, né, aquilo ali estava no oculto, tanto que acabaram criando uma história para uma mística, né, para que as pessoas entendessem e temessem aquilo. E aí os especialistas, né, no assunto criaram não. Eles explicaram, inclusive com provas, a origem do desenho, né, do brevet da faca na caveira. No mundo das operações especiais. Quando eu falo mundo das operações especiais, aqui está a faca na caveira, né, o brevet dos comandos do Exército Brasileiro. Existe lá da Marinha, existe da Aeronáutica, existe da Polícia Militar, existe das outras forças. Então, uma hora você vai ver a faca de baixo para cima, outra hora você vai ver a faca de cima para baixo. Mas a origem, inclusive lá eles citam, eu até sugiro dar uma olhada na página deles, a época e essa origem propriamente dita do desenho da faca na caveira. Então, isso acabou desmistificando o que você disse em relação a determinados segredos. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Com certeza. Mas, ainda assim, você, junto na convivência com seus companheiros, né, que era a segunda parte da pergunta, você acha que a sua visão de mundo mudou, né? Na convivência com os companheiros. Falando de operações especiais, de comandos, sim. Porque, como eu falei, você acaba adotando aquele estilo de vida, né? Você acaba ficando mais unido, valorizando as coisas, valorizando as pessoas, enxergando a essência da coisa, né? Por conta da convivência. Porque a responsabilidade do nome é muito grande por trás daquilo ali. Então, é o tempo todo um tomando conta do outro, clicando o outro. Eu estou perguntando isso porque o nosso mestre, ele tem um exemplo que, no nosso caso, a gente, como eu disse, a gente chama família Kung Fu, né? É uma tradução aproximada de um termo do dialeto cantonês. Então, ele fala de uma mão, onde cada membro da família Kung Fu é como se fosse um dedo. Aí ele fala, se você tira o dedo da mão, o dedo morre e a mão continua. Então, o dedo tem que ficar junto com os outros dedos e com a mão. Então, ou seja, ninguém se destaca, ninguém fica para trás, está todo mundo junto, todo vem antes da parte. Isso tem um pouco a ver com como vocês conviviam entre si? Na verdade, tem tudo a ver, né? A vida Kung Fu com o estilo de vida comandos, o estilo de vida operações especiais, tem tudo a ver, porque inclusive hoje eu estou num grupo chamado Caveiras do Brasil, que nesse grupo tem operações especiais de diversas forças, não só do Exército Brasileiro. E como você falou, é uma família. Um está cuidando do outro, a responsabilidade é muito grande. Como você mesmo falou, se esse dedo for cortado, ele se distanciar da mão, ele vai morrer, vai apodrecer. Vai então, sair o S do comando. vai sair o S. Então, você vai estar sempre junto ali. Por mais que tem comandos lá na França, tem comandos
diversas partes do mundo, mas ele nunca vai deixar de ser comandos, ele sempre vai estar representando o nome dos comandos, né? Por mais que ele seja de uma turma diferente ou de épocas diferentes, comandos vai ser sempre uma unidade só, uma coisa só. Tá? E uma coisa que eu percebi também, convivendo com esses profissionais, é que o que me parece é que, mesmo sendo de, inclusive, outra nacionalidade, vocês se identificam, né? A comunidade de operações especiais, a nível internacional, ela preza muito um pelo outro, né? Isso é muito bacana. É verdade. Como eu falei, a responsabilidade pelo nome, né, comandos e operações especiais, ela é muito grande. Então, o sacrifício que você passou ali para poder conquistar o que é seu por direito, mesmo já nascendo um comandos, que te deu o título de ostentar ali a sua caveira, sua tarja de comandos, é muito grande. Muitas das vezes é imensurável, sabe? Falar que qual é o tipo de responsabilidade por trás disso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Sair um pouquinho do protocolo. Marcelo, uma vez você me relatou, eu achei muito bacana, você começou, antes de fazer o curso de ações de comandos, você serviu na Brigada de Infantaria Paraquedista qual unidade? 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista. Certo. Quando você saiu dessa unidade para ir para o 1º Batalhão de Forças Especiais, realizar o curso de ações de comandos, naturalmente, conseguindo concluir o curso, você teria que retornar sua unidade de origem para depois ir para o 1º Batalhão de Forças Especiais. Isso. Como é que foi esse momento quando você concluiu o curso de ações de comandos e retornou para esse batalhão de paraquedista? Foi exatamente a resposta da pergunta do Pereira, né? Quando eu retornei para a minha unidade de origem, porque só para contextualizar, para vocês entenderem, eu servi numa unidade. Essa unidade ela era também especializada, que era uma unidade de pronto emprego paraquedista. E dessa unidade, eu fui para a unidade, né, a elite da elite. Né? Eu fui para a elite da elite, que é as Forças de Operações Especiais. E fiz o curso, passei. Só que você passa no curso, se você for um militar de outra unidade, você continua vinculado àquela unidade. Então, você precisa fazer o trâmite administrativo para poder ser transferido para aquela unidade de elite, né, para o batalhão, desse batalhão de forças especiais, para você ser efetivamente um militar daquela unidade. Quando eu terminei o curso, eu tive que voltar na minha unidade para solicitar a seção que cuida dessa parte, né, administrativa, a documentação necessária para a minha transferência. Só que eu precisava me apresentar na minha companhia de origem, né? Entrei no batalhão, me apresentei na minha companhia de origem para solicitar a permissão àquele comandante da época que me levasse à seção e a seção solicitasse a minha transferência. E quando eu cheguei na companhia, né, gorro preto, já o rosto transformado, já me sentindo diferente, né, daquele universo que eu havia saído, porque, como eu falei, né, eu já me identificava como uma pessoa das operações especiais, como um comandos. Então, eu só tinha que ir lá pagar a minha etapa. Quando eu voltei, os meus colegas de turma, né, da Brigada Paraquedista olharam para mim. Deixa eu só esclarecer um ponto, Marcelo. É que você fala, se você se sentiu diferente dos demais da tua unidade de origem, não é aquela coisa de emitido. Não é isso não. Não. É porque você passou por uma transformação. Né? Exatamente. Passou por uma transformação rigorosa. Não que o treinamento da Brigada Paraquedista, já esclarecendo, inclusive um abraço para os meus amigos, né,
paraquedista lá da brigada, seja ruim, não. Os caras são... Pô, tem uma unidade lá chamada unidade precursora, né? CIA de precursores paraquedistas, companhia de precursores paraquedistas, e os caras são fera também. A questão é que eu acredito que nós vamos falar disso na frente, é o emprego da tropa. Então, sobre essa questão da transformação, queria até aproveitar o gancho também. Sim. Porque o que acontece? Em artes marciais, muitas vezes você acaba começando a praticar porque você viu um filme, tem um sonho desde criança, e na sua imaginação você desconsidera, por exemplo, que você vai ser golpeado também. Você só se imagina golpeando, e você também não imagina o tempo e a dedicação necessárias para você atingir um determinado nível. Você acha que vai ser tudo rápido. E, em grande parte, você falou também que depois de um treinamento desse, não é em grande quantidade que a formação acontece, né? Poucos chegam até o final. Você vê muitas pessoas desistindo devido a não saberem lidar com a frustração, de não saber esperar, de querer para ontem, tudo isso. E até dentro dessa questão da transformação, queria aproveitar para perguntar como que é esse trabalho de vocês para que a pessoa aprenda a passar pelo treinamento com ou sem frustração, para que ela possa entender que uma vez que o objetivo foi dado, ele tem que ser cumprido, estando você frustrado ou não. Né? Isso faz parte dessa transformação também, né? Faz sim. Terminando a primeira pergunta até do Fábio, quando eu voltei no batalhão, que eu me senti diferenciado, não, que eu me senti transformado por conta da formação, os meus amigos perceberam, inclusive, isso, eles até ficaram espantados. Olharam assim e falaram, caramba, cara, o negócio lá é sério mesmo, mano. Os caras falaram assim, eu tinha uma noção, mas não sabia que era tanto. Né? E pelo processo de transformação que eu passei, rigoroso... Mas como é que foi? Você chegou no comandante lá na época e como é que foi a conduta dele? Então, a conduta do comandante... Primeiro que o comandante não me conhecia, já era um outro comandante que estava na companhia. O comandante perguntou o que eu estava fazendo ali, eu falei, eu sou da companhia ainda, né? Fui fazer o curso, passei no curso e vim buscar a minha transferência, solicitar minha transferência. E o comandante me levou para falar com... O comandante de companhia me levou para falar com o comandante de batalhão. O comandante de batalhão, antes de eu ir fazer o curso, como eu era de outra área dentro do batalhão, eu era de um batalhão de infantaria, só que dentro do batalhão de infantaria era de uma companhia que não tinha nada a ver com a infantaria. E era enfermeiro, né, inclusive. Só que o comandante falou assim, poxa, para me ir para o batalhão fazer o curso, eu tive que solicitar também a autorização dele. E o comandante falou, você vai fazer o curso, só que se você não passar, você já vai voltar preso. Então, o comandante já... É uma motivação. Já se sente já motivado. Vou voltar preso, caramba, vai voltar preso. Então, tem certeza? Porque o comandante de companhia, o comandante do batalhão, ele já havia traçado planos para minha permanência no batalhão. Né? Então, ele falou, já tenho planos para você, tem certeza que você quer ir para lá? Eu falei, sim, tenho certeza absoluta. E aí o comandante do batalhão perguntou ao meu comandante de companhia, tem certeza que você vai mandar ele para lá? Aí o comandante da companhia na época falou assim, olha, sim, ele inclusive está treinando, está se preparando, ele é um cara bem indicado para ir. Então deixa ele aí. Ele falou, se você não passar, você vai voltar preso. E o comandante de batalhão também já havia esquecido que eu também tinha ido para lá. Porque quando eu fui fazer o curso, foi eu e mais um colega. E esse colega, ele infelizmente não passou. Ele se quebrou no meio do caminho e voltou para o batalhão. E o comandante fez cumprir o que ele falou. Ele prendeu o cara ele se recuperou, depois ficou um tempo aquartelado e depois ele foi até liberado. Enfim. E o comandante ele havia esquecido, né, que ele mandou 2. Aí quando eu cheguei e me apresentei lá ao comandante, ele falou assim, pô,
você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim pedir a minha transferência para o batalhão. Você concluiu o curso mesmo? Pô, que legal, parabéns. Aí ele falou assim para mim, você escapou da prisão. Aí eu falei, ele falou assim, você representou muito bem o batalhão, parabéns. Aí pediu para que o subcomandante colocasse, inclusive, o batalhão em forma, e ele me fez honras, né, na frente do batalhão inteiro, para motivar a tropa, né, porque eu era de uma especialidade dentro do batalhão, como eu falei, eu era da área de saúde dentro do batalhão, não tinha nada a ver com a infantaria. Então, numa visão geral, não tinha nem o preparo para ir para as forças especiais. Só que esse preparo já estava aqui dentro, né? Exatamente. Né? Além de preparo físico, eu tinha também o preparo mental para ir para lá. E aí o comandante falou, olha, que sirva de motivação para vocês, para todos vocês, que quando a pessoa quer chegar ao seu objetivo, não tem limite para chegar. O soldado, ele era da saúde, não tinha que ir para lá, e ele foi e honrou o batalhão e conseguiu tirar o curso dele com louvor. E aí o comandante fez a ressalva na frente do batalhão e me deu minha transferência, eu voltei e aí fui ser, sim, um membro do 1º Batalhão de Forças Especiais, propriamente dito, né, na Companhia de Ações de Comandos. Muito bom. Legal. Quanto tempo dura o curso? Eu fiquei curioso. Te esqueci, eu fiquei... Então, o curso, em média, ele dura 3 meses e 3 semanas. Certo. Só que vai depender muito da coordenação e dos meios empregados para o curso. Por exemplo, o meu foi 4 meses e 3 semanas, né? O aluno não aguentava mais ser aluno, o instrutor não aguentava mais ser instrutor. Porque no meio do curso, o curso não é que parou, né? Mas ele teve uma pausa para quem não era paraquedista se formar paraquedista, e quem era paraquedista ficou lá continuando carregando mochila e se arrebentando. Mas por quê? Na fase de operações, conforme eu disse, determinado tipo de missão que iríamos cumprir iria exigir o preparo paraquedista, iria exigir, vamos dizer assim, a infiltração aéreo-terrestre, que seria por salto. Então, por conta disso, todos os alunos tiveram que, no final, para entrar na fase de operações, todos serem paraquedistas. E os que não eram, que ingressaram no curso como soldados não paraquedistas, eles tiveram que ir à brigada paraquedista, né, por 2 semanas e concluir o estágio básico paraquedista e retornar para o curso e concluir o curso junto com a gente. Aí, inclusive, o pessoal da minha turma, a gente até dava uma sacaneada nos caras, os caras foram descansar, né? Enquanto a gente continuou carregando pedra no batalhão. Né? Legal. Marcelo, vou fazer uma pergunta para você, para a gente entrar agora mais diretamente nas artes marciais. Sim. Mas uma pergunta mais de entretenimento, assim. Quem tem mais de 40 anos vai lembrar de um filme que passava muito na sessão da tarde, que é O Grande Dragão Branco. E nesse filme, o Van Damme, eu acho que ele é um agente de forças de operações especiais e ele foge do batalhão para ir disputar um campeonato, né? E quando eu era adolescente, eu ficava assim, pô, mas ele podia fazer isso? Ele não seria preso se fizesse? E aí vão 2 pessoas atrás dele, né? Porque o curso dele foi tão caro, a formação dele, que não podiam arriscar ele se machucar ou morrer, né, nesse campeonato clandestino. Então os caras vão atrás dele para neutralizar e trazer ele de volta para a base. Você pode falar um pouquinho sobre isso, assim, porque muitas vezes é dedicado tanto empenho, tempo, esforço, inclusive dinheiro na formação de um agente. Claro que isso é uma coisa caricata, né? Mas o quanto que a pessoa tem que estar comprometida também em função do que está sendo investido nela, né? Certo. É isso. Pergunta bem difícil, tá? Ou seja, vamos supor, o que foi investido naquela pessoa que se formou faz com que
tenha que haver um monitoramento com a jornada dela, porque para valorizar exatamente o tempo que foi levado para ela ter se formado. Posso tentar ajudar? Claro. Vou ser bem breve. O contato que eu tive com esses militares, inclusive no curso de ações de comandos, Sim. eu pude perceber algumas coisas que talvez tenha relevância para essa sua pergunta. Por exemplo, mesmo que o aluno, digamos assim, consiga iniciar o curso, né? Porque para conseguir adentrar num curso desse nível, já tem uma pré-seleção muito rigorosa, mas o curso em si é uma grande seleção. O processo do aluno durante o curso acaba sendo que uma peneira, né, Marcelo? Inclusive para... Caso alguém tenha alguma dúvida, sabe? Acredito que eu nunca fui aluno de um curso desse, eu não sou comandos, mas eu podia perceber... Um pouco, né, Fábio? Não, longe disso, nem isso. Quem sou eu? Mas vamos lá. Eu pude perceber que a maturidade dos alunos, mesmo que os que desistiram de realizar o curso por algum motivo, ia se elevando com relação à natureza da missão dos comandos. Porque, por exemplo, quem vai só para ter o brevet, para ostentar um brevet e tal, acredito, né, pelo que eu pude perceber, logo de cara já começa a se perguntar, caramba, o que eu vim fazer aqui? Porque tem espaço para aventureiro. Né? Exato, resumiu bem. Porque é tão intenso o processo que eu acho que a maturidade acelera nesse sentido, né? Eu vou concluir o que você disse aí, Fábio. É assim, há quem diga que o curso é seleção natural, né? O próprio curso ele acaba selecionando quem é de direito. Só que não é bem por aí. Como eu falei, existe a fase de preparação, né? A fase de ambientação. Nessa fase de ambientação, os instrutores, os coordenadores, os monitores já conseguem identificar aqueles que realmente irão chegar no final. Só na fase de ambientação. Já identifica o potencial ali do Exatamente. aluno, né? Por quê? Porque já há uma querência daquele aluno. Você quer ver uma coisa? Você pode pegar ali o melhor nadador no curso lá e colocar o cara na água, né? O melhor aluno, que nada... Mas, dependendo do tempo que ele ficar na água, aquele cara vai sucumbir. Se ele não tiver uma querência de permanecer, ele vai sucumbir. Agora, diferente do cara que muitas das vezes não nadava nada, que a gente chamava de NN, né? Nada. O cara caía na água, afundava, mas não pedia para sair. Era a palavra-chave, né? Não pedia para ir embora. Então, essa querência dele querer ser comandos superava todas as dificuldades e obstáculos que ele passava no curso. Essa responsabilidade. Você me lembrou de um filme, a gente vai botar na descrição do vídeo depois, que ele é baseado em fatos reais, que é a história do primeiro time americano a derrotar a União Soviética no hóquei no gelo no auge da Guerra Fria. Era uma vitória importante. E o Kurt Russell faz o papel do treinador. E ele bota os melhores jogadores para bater bola, né? Não uma bola, mas para fazer uma recreação ali, um treinamento. E ele só nessa avaliação já sai eliminando um monte de gente. Só naquela interação ele já vê quem tem condições ou não e ele acaba eliminando estrelas, né? E o pessoal do comitê, ele fala, você não pode eliminar essa pessoa. Ele fala, mas ele não tem condições de cumprir essa missão, né? Depois a gente vai botar o nome do filme na descrição, porque eu acho que vale a pena. Vale a pena. Então, a querência de persistir ali, de passar por todas aquelas privações, ela é maior do que muitas das vezes a capacidade técnica. Então, às vezes o cara, por incrível que pareça, o comando não sabia nadar, não. O cara às vezes não sabia nadar, caía na água, afundava igual prego. Pro fundo lá, o instrutor tinha que descer, tirar o cara do fundo, subir com ele, mas o cara não pedia desligamento. Essa vontade de querer ser era maior. Sim, desculpa. E digo mais, né? Além da vontade de querer ser, né? Tinha também o desejo, né? de se formar comandos,
quando ele saía do pré-curso, que ele entrava no curso, que ele ganhava o número de aluno do curso de comandos e a tarja, né, escrito comandos, que o aluno ele tira o nome, né, perde o nome e ganha o número. Tanto que isso fica explícito para a vida toda, né? Então, por exemplo, o meu era 35. Os meus colegas de turma, o Fábio presenciou, ninguém chamou outro pelo nome, é tudo por número. Até hoje, depois de 25 anos, a gente se reuniu, pô, e aí, 09, aí 07. Então, é tudo número mesmo. Você perde o nome e ganha literalmente um número. E nessa concepção de ganhar o número, você também ganha lá a tarja de comandos como aluno, você é um candidato a ser um comandos, a ganhar o título de comandos, mesmo você sendo desligado ao longo do curso, você já se sente honrado por estar ali, por participar de uma seleção tão severa, mesmo sendo desligado, só para você ter uma ideia. Tanto que no final, quando termina o curso, aquele tijolo que começou, ele se junta de novo, né, para se rever, né, e obviamente quem é comandos ele vai ser separado para cumprir a missão de comandos, e quem não é, ou vai tentar de novo, né, ou vai voltar para sua unidade de origem, ou vai ficar no batalhão. E muitas das vezes esse cara ele vai para a unidade, para a companhia especializada, porque ele tem uma noção já do que é o combatente de comandos. Então, ele ser um aluno do curso de comandos, né, já é uma honra para ele, já é uma honra. Ele sair do pré-curso e entra no curso já é uma honra. Então, eu consegui concluir, né, o meu curso, mas os que não concluíram já se sentiram honrados. E você já tinha algum background de artes marciais antes de tentar fazer o curso? Tinha. Deixa eu complementar um pouquinho, que era o mestre Yamamura, quando trabalhava no BOP, ele falou assim: a pessoa tem 40 quilos de equipamento de armas nas costas, para que ela precisa de artes marciais? Precisa, hein? Precisa. Igual o cara tá com a mega tecnologia na mão ali, mas o negócio pode falhar, né? Pode acabar a energia, o armamento pode falhar no momento adequado ali de uma determinada missão. E aí? Você precisa ter um recurso, né, a mais para poder concluir a sua missão. Se esse recurso for o emprego das artes marciais, que assim seja. Né? Então, eu não posso só contar com o meu armamento propriamente dito. Né? Já aconteceu situações em determinado lugar do planeta, estavam ali com equipamento nos orientando, e aquele equipamento apagar. E aí, como é que faz? Sobe lá na copa das árvores, enxerga o horizonte, é para lá, então vamos para lá. Então, utilizamos os recursos que nós tínhamos na hora, que era subir nas árvores e observar o horizonte à distância. Nós trouxemos aqui o mestre Leonardo Reis, certa vez, e ele tem um vídeo famoso na internet no qual ele fala do porquê que no sistema Wing Chun, que é esse estilo que nós três praticamos, né, os chutes não passam da altura da cintura, senão não se sugerem que eles passem da altura da cintura. E aí, até uma coisa, a pessoa que decide praticar arte marcial, ela pensa, mais uma vez, né, dentro do que ela tem de visão que ela foi acumulando ao longo da vida. Mas se você está com equipamento pesado nas costas e muitas vezes você está com uma arma que precisa estar em mira e você precisa tirar o pé do chão para chutar uma porta ou algum obstáculo, isso muda completamente, né? A questão de equilíbrio muda completamente. Faça tecnicamente ou faça de qualquer jeito. Se você fizer de qualquer jeito, corre o risco de você baixar e comprometer a missão. Um chute mal dado, se for uma mesinha de centro, você vai quebrar a canela, né? Agora, se for um chute bem dado, ou você foi treinado para fazer, ou lembra que você usar uma determinada posição do pé, você não vai quebrar a canela, né? Então, tudo isso como nós falamos, é o recurso a mais, né? A sabedoria. Não é isso, Fábio? Inclusive, por exemplo, são mochilas de
na selva amazônica, por exemplo, 45 quilos ou mais, né? Dependendo da... Porque tem o seguinte, eles em missão, porque tem as fases, né? Então existe o planejamento, o preparo, planejamento, existe a infiltração, que pode ser por terra, via aquática ou aérea, como ele colocou, e muitas vezes por quilômetros, né, Marcelo? Tem até a questão Quantos quilômetros disso aí? Tem até a questão por via aquática, de repente o navio ele não consegue, que está transportando os comandos, não consegue adentrar muito próximo da margem, né? Isso. Então ficam quantos quilômetros mais ou menos? Então, De repente uns 7, 10 quilômetros tem que percorrer a nado. E aí eles têm que transportar todo o armamento e os equipamentos para realizarem a missão em si. Então é a fase de infiltração. E aí tem a ação no objetivo. isso aí. Né? Quando chegam lá no objetivo, aí é a missão propriamente dita, né? A ação no objetivo. E depois disso, tendo êxito, não sendo capturados ou mortos, tem a exfiltração, né, Marcelo? Ainda tem que sair de lá e voltar para casa. Só que nesse percurso da infiltração, caso ocorra algum problema e um deles seja abatido ou capturado, eles têm que distribuir o peso, né? Então é mais carga ainda. O que pode, muitas das vezes, prejudicar ou não, né, a missão propriamente dita, né, Marcelo? Eu começo a achar que você estava infiltrado em um curso. Eu sou um grande fã dos comandos. Rapaz, eu começo a achar que você estava infiltrado em algum curso lá. Você é o comandos mais antigo do que eu, ficou quietinho, agora me bateu lá no determinado momento. Rapaz, hein, que convivência, hein? Não é? Desde 99, né? Esse dever de casa, hein? Então, é isso aí mesmo. As missões são de alto risco. Então, não dá para você ir cumprir uma missão que você já vai chegar igual o filme já no objetivo, seja ele transportado, ou seja de salto. Vai ter missões que sim, você vai conseguir chegar, mas a maioria delas você vai ser lançado quilômetros antes, e aí você vai ter que infiltrar no território, no terreno do inimigo, com todos os equipamentos que você vai cumprir a missão. E você vai ter que sair com ele também. Então, seja na água, seja na selva, seja em qualquer tipo de território, né, de terreno operacional, você vai precisar andar quilômetros mesmo, e bem pesado. E bem pesado. E não é pouco peso, não, é muito peso. E dependendo da região, aquele peso vai duplicar, porque vai molhar e vai ficar mais pesado ainda, né? Eu lembro que o peso é tão grande dessas mochilas, né? Em terreno de selva, por exemplo, né? Que eles vão parecer tartaruga, né? Se caírem de costas, que dirá tentar chutar. Agora, aproveitando o gancho, o mestre Fábio Gomes está inclusive aqui com a gente hoje, né? Porque ele realiza já há muitos anos, desde 99, como foi dito, trabalhos com o Inchum em forças de operações especiais. Quando ele começou a praticar, eu tinha 10 anos e o Thiago tinha 8. Esse é o nível de experiência. Hoje eu tenho 41, né? Thiago tem seus 38 para 39. Para nós, o mestre Fábio Gomes é um grande exemplo, né? Não só de dedicação, mas de habilidade. Ele teve na China em 2006 e deu um show lá em todos os lugares que ele foi. Mas ainda assim, vocês viviam como se fosse numa outra dimensão, né? Vocês passavam por todas essas provações e privações, e aí vocês recebem um civil que quer transmitir artes marciais ali dentro. Como é que foi esse primeiro contato com o mestre Fábio Gomes, né? Foi maravilhoso. Você falou muito bem mesmo. O universo das operações especiais, ele obviamente hoje é menos fechado, só que ele é muito unido, né? Então, quando o Fábio chegou lá no batalhão, ele estava pegando a transição da era que não se falava nada para a era de agora vamos
falar sobre as operações especiais, né? Então, o Fábio pegou essa transição. Então, tinha bastante gente da antiga mesmo, dos primórdios, né, do Batalhão de Forças Especiais, lá, que, amigo, passava e não dava nem bom dia. Mas não dava bom dia não por falta de educação, né? Mas não dava bom dia porque o cara estava focado no mundo dele ali, pô, aquele cara passava batido do lado dele, despercebido. Ele não era identificado no meio da multidão. E a multidão ali era de um outro tipo de planeta, vamos dizer assim, era um ser que a ciência não conseguia desvendar. O Fábio chegou lá na companhia com a proposta de... O Fábio chegou lá na companhia com a proposta de mostrar para os comandos e forças especiais que existia um tipo de arte marcial que poderia somar com o trabalho que os comandos exerciam. Pô, beleza. Só que aí já haviam passado outras situações lá no batalhão e várias pessoas do batalhão, inclusive eu, praticavam defesa pessoal, praticavam, assim, um termo bem rasteiro. Lutas. Sim. Praticava lutas. E lutas pra gente Deus de morder o dedinho do pé até o último fio do cabelo. Sobreviver, né? Lutas. O Fábio chegou lá no batalhão, juntamente com outro mestre, né? Mestre Nathaniel Rosa. Isso. Chegou. E aí foram fazer uma demonstração para os comandos. Aí os comandos lá, sério, lá, braço cruzado, olhando aquela coisa. E o pau quebrando, né? Entre eles. Sim. Eles demonstraram muito bem, sabe? E uma coisa que impressionou, né, a todos nós, comandos, foi a vivacidade dos movimentos, né? Caraca, e o Fábio indo para cima do mestre Nathaniel e o Nathaniel indo para cima do Fábio. Eu acho que o mestre Léo Imamura também estava no dia. E as pancadas acertavam assim que a gente escutava, puf, puf, opa, caramba aí. Os caras estão sérios mesmo, os caras estão batendo mesmo. Aí, vamos botar esses caras lá na companhia lá para ver. Aí, tipo assim, a gente viu que tinha alguma coisa a ver com os comandos, porque eles tinham agressividade, né? E também os golpes ali, soco, aquela coisa toda, e aguçou a curiosidade de trazer, né, o estilo de lutas de vocês para o batalhão, para os comandos. Aí o Fábio recebeu a autorização de adentrar a companhia, que também era uma coisa muito, muito fechada. Quando o Fábio chegou na companhia, já não chegou mais com o Nathaniel, nem com o mestre Léo Imamura, chegou sozinho, aí a galera falou, aí, vamos pegar esse cara aí, vamos colocar na sala ali, vamos ver se ele é bom mesmo, se ele é mestre, se ele é bom de bancada mesmo. E, tipo assim, a galera já tava cercando o Fábio para testar ele, né, em determinado momento, pegar ele ali e vamos ver se ele está apto mesmo para dar instrução para os comandos. Aí a galera, juro, literalmente cercou o Fábio assim. Eu acho que ele percebeu isso. Percebeu. Que bom, né? E aí, ele na sutileza, ele conseguiu conversar e convencer os comandos que ele não estava ali para ensinar a gente a lutar. Que luta a gente já sabia, brigar a gente já sabia, agressividade nós já tínhamos. Mas ele estava ali para nos dar uma ferramenta a mais para as nossas ações. Só que, naquele primeiro momento, eu entendi assim, na verdade, nós entendemos assim, que ele teve o respeito pelo lugar e pelas pessoas que ali estavam. Ele não quis aparecer e nem mostrar que sabia fazer.
Então ele perguntou o que nós queríamos. Aí aquilo, tipo, desmobilizou a galera. Teve uma história do churrasco também, né? Que ele ajudou no churrasco. Não, do churrasco já foi já ali já estava aceito pela companhia, né? Uhum. Essa foi a primeira aceitação do Fábio. Foi a primeira entrada dele na companhia, né? Quando ele nos perguntou qual era a nossa expectativa sobre o que ele estava passando, aquilo, tipo, meio que desmobilizou a galera, né? Tipo, pô, mas tu não veio ensinar a lutar, ensinar a bater? Pô, Aí ele foi gradativamente ensinando. Só que aí, ele era um cara bem carismático, né? E bem próximo dos comandos. Chegava, apertava a mão, ria, quebrava aquela mística nossa séria de estar todo mundo serião, né? Brabão. Ele tinha, na verdade, o respeito por todo mundo. Muito respeito mesmo. Então, tipo, ao invés da gente chegar ali e ter que prestar reverência para ele prestava reverência para a gente. Não precisava de nada daquilo, mas ele chegava lá, apertava a mão, esperava ser atendido. Aí aquilo, foi realmente desmobilizando a galera e a galera aceitando o Fábio. Ao chegar ao ponto de, Fábio, vai ter um churrasco aqui sexta-feira, cara. Vem com a gente aí, cara, participar. Ele, pode sim. Você levantou um ponto interessante, Marcelo, ainda há pouco, porque, por exemplo, o grão-mestre Lemamura, ele tem uma entrevista antiga dele na internet, que é do mestre Fábio Gomes, que ele fala exatamente assim, muitas vezes o melhor lutador não vai ser um bom transmissor daquela arte. Então, o fato de você aprender para você não significa que você aprendeu também a como transmitir. Então, acho que quando você conta essa história que estavam cercando ele, se numa situação hipotética ele nocauteasse 3 ali, numa situação hipotética, isso não ia querer dizer nada. Nada. Porque o trabalho dele ali era ajudar você. Tem isso. Mas o trabalho dele ali era ajudar a vocês a ficarem melhor ainda. Sim. Então, a habilidade dele de lutar ou não, o importante é a habilidade da transmissão do que ele tem para compartilhar, né? Como técnico de futebol, né? Exatamente. Muitas das vezes, o cara sendo um excelente técnico, isso não quer dizer que ele é também um excelente jogador, né? Ou o contrário também vale, né? Às vezes um excelente jogador, isso não quer dizer que ele pode vir a ser um excelente também técnico. Eu acho que nesse momento, a cabeça do Fábio estava tendo aquele combate simbólico, né? Aquela coisa assim, cara, tava lutando com 85 comandos naquela hora ali, né, imaginando todos os comandos indo em cima dele e com um pedaço de pau na mão. E uma coisa importante também, você falou sobre a agressividade, né, que te chamou a atenção. Também, citando o grão-mestre Lemamura, ele fala muito assim, que a gente precisa de agressividade para fazer as coisas na vida. Sim. Para falar em público, para ir buscar uma coisa que é importante para a gente. Sim. Mas uma agressividade excêntrica é aquela pessoa que é agressiva, que esbarra, e uma agressividade concêntrica a gente passa a chamar até de marcialidade. Então ele teve que ter uma agressividade para estar ali diante de vocês. Sim. Mas ele não teve aquela agressividade que se espalhou assim, né? Como você falou, ele apertava a mão de todo mundo, dentro até do que ele mesmo chama nas palestras dele de conduta suave, não é isso, mestre Fábio? Isso, exatamente. É interessante que você colocou, porque os comandos, né, esses operadores especiais, a comunidade de operações especiais como um todo, né? É importante destacar que normalmente são chamados como última opção, o último recurso. Quando nada mais está dando certo, e agora, né? Chama o irmão mais velho, como a gente fala na família, né? E aí vem os operadores especiais. Eles têm que resolver. Só que essa resolução, essa busca pelo êxito na missão, como eles não podem desperdiçar energia, eles atuam numa janela de tempo muito específica. Então a simplicidade, que a gente estuda muito no Wing Chun também, ela é bem estudada por eles. Tem que ser assim, né, Marcelo? Ou seja, eles chamam até de ações cirúrgicas, precisas mesmo. Não pode, sabe, nem mais, nem menos. É na medida certa. O apropriado a cada momento tem que ser uma busca constante. Exato, né, Marcelo? Exato. Sem dizer que essa questão
obviamente, existia a separação entre quem era comandos e quem fazia parte das outras companhias, sem desmerecer ninguém. No entanto, não éramos diferentes de ninguém. Então, até mesmo quando nós íamos a outras unidades ou tínhamos contato com outras pessoas, nós demonstrávamos o respeito, né, de representar o combatente de comandos, mas, acima de tudo, o respeito pela pessoa. Quando aquela pessoa vinha com um pouquinho de gracinha, aí sim a gente demonstrava, peraí, você estava falando com comandos. Pô. Só que um comandos, ele sempre vai ser uma pessoa destacada pela bondade, destacada pela humildade, destacada pela sabedoria, destacada pela técnica, pela tática, né? Destacada pela vontade de ser, destacada pela vontade, o espírito de cumprimento de missão. Nunca vai ser destacado pela soberba ou, propriamente dita, pela arrogância. Nunca vai ser destacado por isso. Haverá momentos que o comando será arrogante, mas nunca vai ser com o cidadão de bem. Nunca. Até, né, baseado nisso que você falou, Marcelo, tem um filme que é muito famoso, que é o Tigre e o Dragão. Eu gosto de citar isso, que o nosso mestre, ele estava chamando a nossa atenção, mestre Júlio Camacho, para o fato de que o título original do Tigre e o Dragão é Tigre Abaixado, Dragão Escondido. Esse é o título. Só que assim, o tigre é um animal imponente, então ele não precisa abaixar para ninguém, nenhum outro animal. E o dragão não existe, então como é que o dragão vai se esconder? Então é um título que tem bem a cara da cultura chinesa, que na verdade esse título significa o seguinte: no mundo das artes marciais, nada do que parece é. Então aquela pessoa que você não dá nada, ele tem um grande valor. E aquela pessoa que fica se colocando não é de nada. Nós estivemos há 2 semanas dando uma palestra para alguns comandos e realmente eu saí de lá muito impressionado com a gentileza, a educação, o carinho que todos receberam a gente. Foi muito impressionante, porque você sabe que são pessoas muito casca-grossas, mas é como se você olhasse e falasse assim, é uma pessoa muito gentil, mas ela esconde uma virtude muito grande, né, atrás da gentileza. É muito impressionante. E eram não só comandos, mas também forças especiais presentes. Especiais. É isso aí mesmo. Exatamente isso. Então, raramente você vai ver um comandos ou operações especiais. Quando eu falo operações especiais, eu falo em todos os âmbitos, né? Polícia, com seus batalhões de operações policiais especiais. Eu falo dos comandos anfíbios, eu falo dos comandos da aeronáutica, os paracomandos, né? Com a conduta de arrogância ou prepotência ou desfazendo de qualquer pessoa, ou o cara aparecendo. Ele não vai aparecer. Ele não vai aparecer. Vai ver uma pessoa normal no meio da multidão. Você vai saber que ele é um comando, ou forças especiais, ou operações especiais pela conduta dele, pelo estilo de vida dele. Aí você vai saber, esse cara é diferenciado. Mas não porque ele apareceu para você como tal. Não, porque ele apareceu para você como tal. Né? Me lembro uma vez, eu e o Fábio fomos uma feira de segurança. E aí chegou lá, tinham várias exposições, né, de equipamentos, armamentos, enfim. E aí foi até um pouco assim engraçado, porque o Fábio ele ficava impressionado e queria pegar, queria tirar foto. Para mim já era normal aquele universo. Então eu falei, vai tirar foto? Não, pô, fica à vontade, coisa e tal. Só que aí eu observei o seguinte, peraí, se eu tomar essa conduta, eu vou transparecer para o Fábio que eu quero ser um cara que... Não. Aí, não, vamos tirar foto, vamos chamar o fulano ali para tirar uma foto com a gente. Então, mais ou menos para esse tipo de linha que um comando com operações especiais vai seguir.
Me lembro que eu fui num determinado lugar do planeta, e quando eu falo planeta, né, para não citar lugares, mas cumprindo uma missão com um determinado grupo de pessoas, que o meu comandante, o comandante lá da missão, ele era a autoridade máxima no local. Só que existia o governante daquele lugar. E o meu comandante, cara, ele prestou continência para a pessoa que tomava conta daquele local. Olha que interessante. Ou seja, ele colocou aquela pessoa, né, que comandava aquele lugar ali, mesmo que estava abaixo dele, como autoridade máxima. Ou seja, dá honra a quem tem honra, né? Ele fez isso. Já mostrando para a gente o seguinte, olha, eu posso ser o comandante de vocês, comandos FE, mas não estamos acima de ninguém. Temos que respeitar a todos. E assim era feito o tempo todo. Então, a conduta do comando de operações especiais vai ser sempre essa. A gente está aqui numa reta final, tem algumas perguntas que a gente não queria deixar de fazer, Thiago. Eu ia até puxar, na verdade, outra coisa, né? Você está falando muito que, em minha mente, a palavra é abnegação, né? Você está lá para cumprir uma missão. A gente, quando a gente treina dentro do Wing Chun, a gente fala muito de combate simbólico, né? Que eu tô ali no enfrentamento, mas é simbólico. Como é que funciona para vocês o que não é simbólico, né? Porque você está treinando ali e é real. Como é que translada essa? Como é que é o seu treino do dia a dia, não tão simbólico assim? E a outra é esse compromisso com o resultado. Porque pra gente está lá, vai quebrar meu nariz, tá tudo bem, você vai morrer, entendeu? Tipo, qual é o compromisso de vocês com o resultado? Então, o compromisso com o resultado é exatamente esse aqui, ó. Você está representando um nome, que aquele nome ele vem ultrapassando gerações e tempo. Então, peraí, não me dá o direito eu, Marcelo, de deixar de fazer o que meus antepassados fizeram. Então, eu tenho que fazer isso com mais garra, com mais vigor do que acontecia no passado. Então, quando nos deparávamos com determinadas situações, obviamente existe todo um parâmetro para aquilo, né? Você é separado, vai para uma fase de isolamento, é treinado e vai treinar para você cumprir aquela determinada missão, né? Voltando ou não, você vai cumpri-la da melhor forma possível, porque você está representando o nome dos comandos das operações especiais. Não só o seu nome, de um conjunto inteiro. Não sei se foi claro. Eu acho, complementando o que você falou, e pegando um gancho no que o mestre de vocês comentou recentemente, eu achei muito interessante que ele falou o seguinte, não vou saber colocar o que ele falou exatamente, mas o que eu entendi foi o seguinte, levando para o mundo do Marcelo, por mais próximo do real que seja o treinamento, ou seja, a utilização de munição real, sabe, eles estarem passando durante um exercício, uma prática deles, lá, um estudo deles, próximo dos disparos, não é? Um salto de paraquedas em grande altitude. É um risco, né, Marcelo? Sim. Com máscara, né? Eu não sei o termo. Qualquer salto. Não é? Mas, pô, em grande altitude, acho que ainda mais ainda. Abandonar uma aeronave militar em pleno voo, já é um risco. Mergulho, em grande profundidade, e por aí vai. E por aí vai. Por mais próximo do real que seja, ainda assim, é interessante que tenha um caráter simbólico. Por quê? Acho que ele usou o exemplo, por exemplo, se você estiver treinando para sobreviver a um ataque de leão. Se te colocarem numa jaula, ou enfim, solto num terreno com um leão de verdade, a preocupação natural nossa é o quê? Sobreviver. Então, se tirar o simbólico dessa questão, muito pouco se aprende. Então, é importante, sim, pelo que eu entendi do que ele explicou e eu concordo, ter o aspecto simbólico justamente para que, de forma gradativa, inclusive, seja monitorado o nível de aprendizado, seja do militar ou do civil, de que quer que seja. Né? Você falou uma coisa muito interessante. O sobreviver na missão do Comandos, obviamente, ninguém quer ir para a missão e não sobreviver, né? Mas esse pensamento ele acaba saindo do seu cotidiano. Ele acaba saindo.
tudo que você vai fazer vai ser em segurança e profissionalismo. Nada, tipo, vou me jogar desse prédio aqui porque eu vou sobreviver. Não é isso. Isso aí é loucura. Não é isso. Vou dar um tiro na minha cabeça que eu vou sobreviver. Eu vou entrar numa determinada área sem colete balístico, eu vou sobreviver. Não é isso. Nada disso. Mas o espírito de cumprimento de missão, ele supera os medos. Faz que você tenha o quê? A segurança e o preparo adequado. Então você vai para o adestramento, vai se preparar, vai ganhar meios que na hora que você for cumprir a sua missão, o sobreviver não é preocupação sua, porque você está paramentado para aquilo. Se você vier a sucumbir na missão, não foi por falta de cuidado. Até porque eu entendo que, a opinião minha, que o simbólico nas artes marciais ou no meio militar e o de mentirinha tem a diferença. Sim. Né? O de mentirinha não é brincar de ser soldado ou brincar de ser um artista marcial, longe disso. O combate simbólico ou as atividades, né, que vocês chamam de adestramento, dos treinamentos, devem ter, sim, um nível de simbolismo para que possibilite o aprendizado, né? Sim, verdade. Só atualizar vocês, tava falando com a produção aqui, a gente ganhou umas meia hora. Opa! Então nós vamos até meio-dia, tá bem? Excelente. O negócio tá bom mesmo, hein? Eu vou fazer um adendo nisso que o Fábio falou, da pergunta de vocês, que é o seguinte: uma vez, em um determinado lugar, uma pessoa falou o seguinte, ela falou isso por desconhecimento da coisa, tá? É aquele negócio, a sua arte é melhor do que a minha? Né? Acho que não existe isso, na minha opinião, não existe. Existe o preparo adequado. Não existe a arte melhor do que a outra. E o emprego da tropa também, ele define o que cada um vai fazer. Então não existe operações especiais melhor do que o outro. Existe o emprego da tropa. O que é o emprego da tropa? É aquilo que você foi especializado para fazer. Existe lá, grossamente falando, existe um engenheiro civil, existe um engenheiro mecânico. Certo? Então cada um no seu papel vai desempenhar o que foi formado para fazer. Nas operações especiais também é assim. E aí o camarada falou assim: vocês são caveiras de festim. Né? Quando ele falou isso, infelizmente, ali ele estava tecendo um comentário dele mesmo. Ele mesmo. Por quê? Porque ele era pobre de conhecimento. Ele era pobre culturalmente dentro da área dele. Porque se ele tivesse pesquisado a fundo o trabalho dele, quando eu falo dele, eu falo da gente, das operações especiais, ele vê que não existe isso. Que desde o momento que ele se colocou à disposição para ser formado em operações especiais, ele já colocou a vida dele em risco. Sim. Porque o curso exige isso. E se ele, ou a tropa, ou aquele determinado grupo ainda não havia passado por uma determinada missão ao qual tivesse uma troca de tiro real ou algum tipo de situação que os colocassem à prova, algum dia iria chegar. Porque ele foi treinado e habilitado para aquilo. Só que a gente não precisou responder isso para ele. O próprio tempo, a própria caveira, diz lá que a caveira cobra, né? A caveira cobrou muito feio dele. Como no Wing Chun, né? Fala que o Wing Chun é uma amante muito exigente. A própria caveira cobrou dele, tá? Então... Essa eu nunca ouvi. Você levantou um ponto interessante, Marcelo, porque o grão-mestre Lemon Moura, a gente tem citado muito ele aqui nos programas, ele tem se dedicado muito a conseguir comunicar de uma forma melhor para a sociedade, representar as artes marciais. E ele fala, vez ou outra, de uma coisa que é o quê? Como que você respeita
a diversidade, né? Respeita cada pessoa do jeito que ela é, mas como que você encontra uma homogeneidade na heterogeneidade? Ou seja, como que você faz pessoas diferentes, com personalidades diferentes, buscas diferentes, histórias de vida diferentes, funcionarem em função de um bem comum em um determinado momento. E eu queria saber se você poderia dizer como que é isso, né? Porque tem aquele ditado, vocês me corrigem se eu estiver errado, que todo plano funciona até o primeiro tiro ser dado. Então é uma realidade que é diferente do civil. Então como é que você trabalha essas personalidades diferentes num grupo de elite como esse para ele agir em função de um objetivo, né? Que pergunta maravilhosa, Thiago. Perdão, Pereira. Que pergunta maravilhosa, Pereira. Então, hoje, diferente dos primórdios, já existe as interagências. Essas interagências são forças multidimensionais que atuam em prol de uma determinada situação. Então, hoje, já é possível, né, juntar. Hoje já existe núcleos de operações especiais, brigadas de operações especiais, né, núcleos internacionais de operações especiais, que por conta da metodologia, né, de operações especiais, uniu essas forças, né? Então, antigamente, cada um no seu quadrado. Não, hoje não. Hoje eu preciso do especialista de determinada força, determinada área, para poder atuar junto comigo. Não só operações especiais, tá? Eu preciso do especialista de determinada área para poder compor aquele grupo para cumprir determinada missão em prol do bem maior que é a vida. Para vocês terem uma ideia. Eu acho interessante também uma das características dos comandos, né, dos forças especiais, é de terem, apesar de são seres humanos, a gente sabe disso, cada um com uma cabeça, né, enfim, uma criação e tudo mais, mas possuem algo em comum que eu pude perceber, que eu percebo. A automotivação e o autodesenvolvimento. Então, não precisa de ter um agente externo dizer, você tem que fazer tal coisa, tem que estudar tal coisa. Não. A disciplina é tamanha, até pela consciência das missões a que são destinados, né? Que essa automotivação e o autodesenvolvimento sempre está ativo. Eu acho muito interessante esse tipo de conduta. Sim. Muito interessante. Um instrutor do Centro de Instrução de Guerra na Selva, na verdade ele foi até o comandante lá, disse o seguinte, que aves da mesma plumagem voam juntos. Então, vai chegar a determinada situação em que eu sou operações especiais. Você é um amante das operações especiais. Que a sua conduta de vida acaba sendo igual a de um operador de forças especiais, de operações especiais. E aí vai acontecer o quê? Vão unir laços, como o Fábio e outros, que a gente acaba rotulando que é um comando de alma, né? Um comando de coração. De repente ele não teve a oportunidade, na época que ele passou lá pelas Forças Armadas, ou na juventude dele, de ir lá, fazer o curso, concluir e ser homologado lá um comando. Mas ele vive tanto isso, como vocês falam, a vida Kung Fu, né? Vive tanto isso, que ele entende do meu universo até melhor do que eu. Eu lembro que você se referiu ao mestre Fábio Gomes, quando a gente se conheceu, como um comando de coração, de coração, de alma. de alma. Então, acaba
acaba acontecendo o seguinte, essa sinergia, ela acaba ultrapassando barreiras. E aí eu me sinto confortável de levar o Fábio no meu mundo, que eu sei que ele não vai ultrapassar limites. É a mesma coisa, eu pegar o armamento, dar na mão dele, ele vai lá e coloca o dedo no gatilho. Ele coloca a segurança de todo mundo em risco, não. Ele vai lá, ele empunha da forma correta, segura, com o dedo fora do gatilho, controle de cano, mas sem nunca ter pego no armamento daquele, ou ter tido aquela instrução de segurança. Mas como ele fez isso? A convivência, né? Ou ele acaba sendo não vou falar fã, né? Fã, mas ele acaba sendo um entusiasta das operações especiais, como vários, né, no mundo, e aí ele entende desse universo e aceita ele. É muito legal isso, muito, muito bacana. A palavra que me veio à mente foi excelência em tudo que os comandos fazem, como a gente falou no episódio do Sirrin Léo, né? Sirrin Léo Reis. O senhor pode citar algum exemplo de excelência que o senhor pegou tanto no mestre Fábio quanto no mestre Lemamori? Ou que lhes passou lá? Olha, tudo que eles fizeram no batalhão foi com excelência, tudo. Mas o trato, né, com os comandos, entender a cabeça de um comando, essa foi a excelência deles. Tanto do mestre Fábio Gomes quanto do mestre Léo Imamura. Entender a cabeça de um comando, a postura de um comando e trabalhar a partir de então. Acredito que essa tenha sido a excelência do trabalho deles no batalhão. Queria voltar um pouquinho quando você contou o episódio da feira, né? Que você falou assim, poxa, se eu mantiver essa postura, vai parecer que eu quero mostrar e tal. Eu fui lá e aceitei bater as fotos com o mestre Fábio e tudo mais. Uma história rápida, Marcelo. Há mais de 15 anos atrás, eu estava com o meu mestre Júlio Camacho e a mestra Úrsula, na região ali da Barra, e tinha uma aluna que estava meio mal, assim, e tal, e ela trabalhava ali perto. Ele falou assim, pô, vamos ligar para ela, para ver se ela quer almoçar com a gente? E aí ligou para ela chamou para ir ver o consultório dela e tudo mais, e aí quando a gente chegou lá embaixo, ele falou assim, onde é que você sugere que a gente possa almoçar? A resposta dela foi a seguinte, eu já almocei. Aí ele, tá bom. E aí houve uma despedida assim e fomos almoçar ele e a mestra Úrsula. Ele falou para mim, você entendeu o que aconteceu? Aí eu falei, não. Ele falou assim, ela não entendeu que eu não estava com fome. Eu estava ali para poder doar um tempo para ela, né? Para que a partir daquele almoço a gente pudesse ressintonizar e tudo mais. Então, mesmo que ela já tivesse almoçado, o correto seria ela falar o quê? Vamos almoçar aqui, porque a comida é só uma desculpa para a gente estar junto. Isso a gente chama de humanidade, né? Assim, você conseguir conectar com o outro, seja ele um adversário, um oponente ou alguém que você gosta. É fácil liderar quem quer ser liderado. É verdade. Liderar quem não está disposto é um pouco mais difícil. Mas tem um outro lado, Marcelo, que é a parte da formalidade, né? A cultura chinesa ela divide bem isso, a parte humana e a formal. Então, às vezes, você não está muito afim de fazer uma coisa, mas a sua obrigação ela exige que você faça. Então, a gente tem um conceito no sistema Wing Chun que a gente chama de Chun Chi, né? Que é uma intenção constante de avançar. Não importa o que aconteça, você sempre avança. Não porque você quer, mas porque o adversário permitiu. Então, eu queria saber se você poderia falar um pouquinho se esse conceito se aplica ao treinamento e à profissão que você exerceu, como o fato de você ser comandos, né? Sim. Essa cabeça de você avançar, haja o que houver, né? Independente de você estar disposto a isso ou não, mas porque a situação pede que você avance. Sim, sim. Na verdade, tem tudo a ver, né, Thiago? Beleza. Tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Tem uma canção nas Forças Especiais que diz o seguinte: os comandos não podem parar, nunca. Quando tá entoando essa canção lá, no sentido literário, que você está lá cumprindo a missão. Obviamente, existem as regras de engajamento.
ao qual ela vai ser passado para você, que até determinado ponto você pode prosseguir. E até determinado ponto você precisa voltar para que você não comprometa o cumprimento da missão. Porque o cumprir a missão não significa que, naquele momento que você está avançando, você vai chegar até o final. Pode ser que aconteça algum imprevisto no meio do caminho, como já aconteceu várias vezes, e os comandos precisaram retornar, se recompor para retornar e cumprir aquela missão, para voltar e cumprir aquela missão. Então, o uso da sabedoria e da inteligência nesse aspecto, ele é muito grande, como você mesmo falou. A questão do combate simbólico, peraí, nós treinamos para uma coisa que já está acontecendo, ao qual nós iremos combater. Treinamos. Chegou o momento da ação no objetivo. No meio do caminho, como já aconteceu, o imprevisto. Não quebrou o sigilo? Retorna, se recompõe e vai lá e cumpre a missão. Ou quebrou o sigilo, sabe que vai comprometer mais de 50% do grupo, retorna, se recompõe, como já aconteceu. Então, existe uma regra para o cumprimento daquela missão. Só que no espírito de corpo, no espírito do comando, o cara ele não vai desligar. Ele vai retornar ali com a frustração ou não, de não ter cumprido a missão naquele momento, de ter recuado, mas ele sabe que em um determinado momento ele vai retornar lá para cumprir. Então não desliga esse start, não. Então esse sentimento do cumprimento de missão, ele vai sempre existir. Está sempre cobrando dele. Vamos supor que eu e o Fábio estávamos designados para ir cumprir aquela missão. Só que chegou no meio do caminho, recebemos uma mensagem para retornar. Retornamos. No nosso subconsciente continua lá o espírito de cumprimento de missão, que eu e ele iremos lá para cumprir aquela missão. Só que aí a gente sai daquele cenário e vão vocês dois. E aí? Como é que desliga isso? O professor François Julian, ele traz a guerra dentro de um conceito de uma lógica de desenvolvimento. Então, assim, quando você recua ou quando você precisa se recompor, eu até anotei essa palavra aqui, esse momento também faz parte da guerra. Faz parte da guerra. E ele faz uma comparação entre uma visão clássica, na qual ou a guerra está acontecendo ali, todo mundo está vendo, nada está acontecendo, com uma lógica chinesa de que o fato de não ter nada aparente acontecendo não quer dizer que a guerra não esteja ocorrendo. Isso você... É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Desse jeito mesmo. Né? E sempre vai ter lá o botãozinho do start. Né? O espírito de cumprimento de missão está aqui. Vai passar 300 anos, vai continuar lá. No momento certo que ligar esse botão, essa tecla do start, vai acontecer. Só que quem cumpriu a missão foi o Thiago, e foi o Pereira e foi o Thiago, né? Não foi... foi o Pereira e foi o Thiago, não foi o Fábio e o Marcelo. Entendeu? Entendo. É como no Wing Chun, né, a questão do Chun Chi, da energia para frente. Obviamente a gente sabe que não quer, mas de repente para quem está assistindo, não quer dizer aquela forçar a barra para que algo aconteça. Né? Tanto que a gente trabalha muito a questão da percepção, de adaptação, justamente isso que você está colocando, né? De você se moldar. A situação é sempre soberana. E é dela que a gente tem que buscar a resposta de como lidar. Exatamente. E esse conceito do espírito de cumprimento de missão, como você falou, ele não vai sair de você nunca. Independente de você ter sido sacado daquela missão e outras pessoas entraram para poder cumpri-la. O motivo óbvio vai existir. De repente, você comprometeu a missão ou seu rosto já foi estampado lá em uma determinada situação em que você não pode mais aparecer e precisam entrar outros
outras pessoas naquele cenário, né? Outros artistas naquele cenário que não é conhecido. Mas a missão vai ter que ser cumprida. Só que aí você vai estar torcendo por aqueles que foram no seu lugar. Isso é o espírito de cumprimento de missão, né? É como se você estivesse lá, no lugar do Thiago, no lugar do Pereira. Né? Você está torcendo, mas a missão era sua, mas você está torcendo para os caras cumprirem a sua missão. O espírito é um só. Acredito que eu tenha respondido a sua pergunta. Tenho sim. Aqui no Rio, Marcelo e mestre Fábio, a gente tem o Instituto Confúcio, né, que é um órgão que promove a cultura chinesa, e ele está ali dentro da PUC, né? Só que lá para o início dos anos 2000, nós tivemos a figura da professora Wei Olin, que transmitia ali a língua chinesa e a cultura chinesa também. Meu mestre fez aula com ela por mais tempo que eu, e num determinado episódio, ela foi fazer uma aula num restaurante, que é o restaurante Chinatown lá na Tijuca. Um abraço para todo mundo lá, recomendo. E aí eu tava meio bagunçado assim, né? E aí o meu mestre, devido a toda a vivência que ele tem, ele foi e organizou não só as mesas, mas os lugares, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, é só assistir o episódio com o Jaime, né? Que ele é filho da minha professora de chinês, e ele vai poder falar um pouquinho sobre essa configuração da mesa chinesa. E aí, quando ele fez isso, segundo o relato dele, ela teria falado para ele assim: a gente chama isso que você fez, né, de Xia, Da, Tol, né? Então, Xia é embaixo, Da é grande e Tol é cabeça. Então, é como se fosse o cabeção é o líder, né? E aquele líder que não aparece, ele vai por baixo. Ou seja, você faz as coisas acontecerem sem que ninguém perceba que elas estão acontecendo. Então, tendo contado essa historinha, né, de vida Kung Fu, eu queria perguntar para você assim, dá para dizer que um bom forças especiais, ele nunca aparece? Sim. Sim. Até porque as forças especiais atuam indiretamente. Então, na maioria das vezes... Só um detalhe. É importante você estar colocando são os comandos e forças especiais, né? Ele perguntou sobre Dos forças especiais, exatamente. Não, mas eu tô falando para ele. As forças especiais, elas atuam indiretamente. Os comandos atuam diretamente, né? São ações diretas, né? Na maioria das vezes, você não verá as forças especiais atuando. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Porque essa atuação é indireta. Não, e é interessante falar nessa ação indireta, que na verdade, até onde eu entendo, eles não são os forças especiais. Eles são operadores de forças especiais. Então, por exemplo, eles vão realizar uma ação em um determinado país. Eles entram muito antes, obviamente de forma imperceptível, no o que virá, de repente, a ser o teatro de operações, né, onde vai se desenrolar, ou não, um determinado conflito. E aí eles identificam quem é a favor do movimento que eles querem realizar. E, obviamente, preparam, né, orientam, de forma a qualificar como forças especiais essas pessoas, né? Então, eles são operadores de forças especiais. Bom, vou seguindo então. Segue aí. É o seguinte, Marcelo, o nosso mestre, Júlio Camacho, ele estudou cinema, né? E ele sabe quanto que eu gosto da série dos filmes do Rock. Então ele fala assim, Thiago, muitas vezes quando a gente está vendo um filme, a gente se imagina como protagonista, certo? Mas você já parou para pensar que no mundo do rock, talvez você não tivesse condições de ser o rock? Talvez você fosse só o cara que troca o balde, né? Então o que acontece? Quando a pessoa ela começa a praticar arte marcial, como a gente falou ainda há pouco, ela já se imagina como um super lutador, tá? Só que muitos vão ficando pelo caminho. Aqueles que perseveram acabam alinhando a vida pessoal com a vida dentro das artes marciais e se torna uma coisa só. Então não importa onde você esteja, o que você estiver fazendo, com quem você esteja falando, você sempre vai ser um representante do Wing Chun, daquela família Kung Fu, no nosso caso do mestre Júlio Camacho, no caso dele do grão-mestre Léo Mamura, ou da linhagem Moyato, que é o que conecta nós três. Dá para dizer a mesma coisa de um comando ou de um força especial assim? Não importa se ele já for um veterano, ou não importa assim, em qual país ele esteja, ele sempre vai ser um comandos
ou um força especial independente do momento da vida dele? Sim, sim. Você deu um exemplo muito legal, muito clássico, né? Na nossa infância, assistindo ali os filmes do Rambo e outros, né, de ação, né? Comando Imbatível. Obviamente, aquilo ali nos motivou, né, a querer ser alguma coisa daquele... Por exemplo, você falou dos filmes do Van Damme, né? Eu acredito que você viu muito o Dragão Branco, né? Sim, sim. Né? Para poder seguir aí a sua trajetória nas artes marciais. Você não foi diferente não, né, Fábio? Não, lógico que não. Então, acredito. Então, eu também assistia filme de ação, me via realmente no lugar daquele personagem, coisa e tal, né? Obviamente, hoje eu tenho outra mentalidade, mas antigamente sim me via. E aí, quando eu vivi a realidade que você falou, né? Pô, você vê um filme ali do Comando Imbatível, né? Por exemplo, dos Navy Seals, né? Uhum. Os caras são feras. E aí, quando chegou lá na Brigada Paraquedista, foi meu primeiro contato com tropa especializada, com tropa de elite, que eles são tropa de elite. Eu já tive uma outra concepção. Falei, putz, não é muito bem isso, né? Aí tu já cai aquela tua expectativa, né? Putz, o negócio de Hollywood mesmo. Né? Pô, não tem nada a ver isso aí. Mas peraí, não deixa de viver o seu sonho. Aí, de repente, você descobre que existe sim uma tropa que trabalha daquela forma daquelas pessoas do filme que você viu. Aí você acaba indo atrás daquele objetivo. E eu fui. E lá eu, me encontrei. Só que ainda assim, lá existe. Você olha no filme, os caras tipo, não tem um parâmetro, né? Chega lá com permissão, aquela coisa do filme, sai todo mundo vivo, ou a metade morre, enfim. Aí você fala assim, pô, também diferente da realidade. Só que o incentivo, né, de ter visto o filme ali quando adolescente, quando jovem, né, teve sim uma certa parcela de atribuição ao que você acabou indo buscar, né? Aí lá você vai ver a realidade, aí você já tem outra cabeça. Só que mesmo assim você não deixa de tirar proveito de determinadas situações. Ontem mesmo eu estava vendo um documentário, passei a madrugada, na verdade, vendo esse documentário, e hoje eu estava comentando ele com o Fábio. A dificuldade que as pessoas tiveram para juntar um grupo de artistas para fazer um evento para arrecadar meios e fundos para ajudar outras pessoas. Né? Para ajudar outras pessoas. Muito bom. Eu achei aquilo ali o máximo. Eu falei, caraca, porque tu vê só a música ali, coisa e tal, você não entende o que está por trás daquilo ali. E até mesmo um produtor para realizar um filme daquele ali, como o Rambo, exemplo, pô, a gente estava até comentando, né, que a história foi mudada várias vezes. O próprio Rock, né, o próprio ator ali, ele mudou a história várias vezes, porque ele queria entregar para o telespectador realmente uma mensagem positiva, né, da época ali. Então, às vezes eu assisto o mesmo filme, meu filho até reclama 10.000 vezes ali o mesmo filme. Pô, pai, tá assistindo de novo? Tô assistindo de novo. Cada vez que eu assisto de uma forma diferente. Eu aprendo um pouquinho mais, eu entendo um detalhezinho, uma mensagem que está sendo passada, né? E aí eu consigo até tirar proveito pro meu dia a dia. De repente, uma conduta de uma pessoa tá levando ali, né? Você olha assim, pô, peraí, realmente, pô, se for olhar por esse lado, tá errado. Né? Então, isso sim faz parte das operações especiais, dos esforços especiais e dos comandos, respondendo a sua pergunta. Eu tenho mais 2 perguntas. Fica à vontade, quantas quiser. Uma delas é a seguinte, Marcelo e mestre Fábio, né? Eu já estou atuando profissionalmente com o Inchun
desde 2007, e nesse período eu peguei os fãs do Bruce Lee, aí as crianças que chegavam fãs do Kung Fu Panda, né? As gerações foram mudando de interessados. Mas o que acontece é o seguinte, eu ouvi por muitas vezes a pessoa falar assim, poxa, mas na arte marcial tal, eu não pagava isso tudo, eu pagava R$50, pagava R$80, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de atribuir valor àquilo que ela está recebendo. Isso aí. E quando a gente teve a oportunidade de conversar pela primeira vez há 3 semanas atrás, você falou que você teve uma oportunidade com o Grão-Mestre Uemamura, foi uma espécie de mentoria, e você falou assim, olha, se eu tivesse R$1 milhão ali, eu entregava para ele. De tão importante foi o que ele me passou. Como eu não tinha, eu dei uma outra coisa para ele que vale 2 milhões, né? Você falou para mim. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho dessa experiência, de por que você atribuiu esse valor àquele momento que você teve, e se você quiser falar um pouquinho do que você deu para ele também. Tá. Na verdade, nas operações especiais, nas forças de operações especiais, existem tradições. E muitas dessas tradições, elas vão além da figura financeira, né? Do dinheiro propriamente dito. Então, se eu chegar hoje e botar aqui R$1 milhão e falar assim, pô, Thiago, toma aqui R$1 milhão, valeu R$1 milhão e o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ainda assim será pouco. Por conta do valor por trás daquilo ali, do valor simbólico por trás daquilo ali. Então, nas operações especiais tem muito isso, você chegar em uma determinada unidade e aí você tira ali a sua primeira caveira que você conquistou, você ganhou ali sua primeira caveira e você dá para uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Mas, como eu disse, as aves na mesma plumagem voam junto, né? Mas o cara tem a mesma metodologia que você. E você teve uma afinidade por ele, você toma, retribuindo todo aquele valor que ele teve por você. Retribuindo todo aquele valor que ele teve por você. Então, eu fiz isso com o Fábio, né, que na minha vida foi uma pessoa ímpar, que me ajudou muito, que me recolocou no mundo corporativo, me colocou no mundo corporativo, me preparou para esse mundo. Lá nas Forças Especiais, ele teve uma visão diferenciada, né, do elemento comandos, que esse elemento comandos ele poderia atuar tanto dentro quanto fora das operações especiais. Ele identificou isso. E assim foi. E aí começamos a trabalhar juntos e até hoje eu tenho mentoria com ele. Até hoje. Então, nesse dia que eu tive a mentoria do mestre Uemamura, ele até citou que quando nós sentamos à mesa para almoçar, que nós não estávamos almoçando, que na verdade estávamos almoçando, mas a comida era uma consequência da alimentação técnica que estávamos tendo. Cara, eu achei aquilo ali, pô, tipo o máximo do máximo, né? E por se tratar da pessoa do mestre Uemamura, para mim era mais que uma honra estar ali com ele. Pô, o mestre Uemamura, pô. Ele tem lá a sua linhagem, tem os seus discípulos, né? Tem a sua formação. Então, dá honra a quem tem honra. Eu, naquele momento, estava me sentindo muito honrado por estar tendo 1 hora com ele, e nessa 1 hora eu aprendi coisas para a minha vida inteira. Né? E aí, como eu falei, se eu tivesse mais de R$1 milhão, ou 2, 3, é imensurável. Pô, tá aqui, ó, pagando essa mentoria que eu tive hoje. Só que eu passei para ele uma coisa que para mim também tem um valor imensurável. Como eu já passei para o Fábio, coisas que para mim também tinham valor, né, imensuráveis. Pô, que no mundo normal, pessoas olham, pô, é só um gorro preto e um pedaço de pano bordado. Mas no meu mundo, isso aqui custou sangue, suor e lágrima até hoje. E ele custa. Ele tem muita responsabilidade. E além das pessoas que eu represento.
o S no final da palavra comandos, né? Representa a união, representa a força, representa várias instituições e pessoas. E naquele momento eu retribuí aquela mentoria que eu estava tendo do mestre Yamamura. Uma última colocação, Marcelo, é a seguinte: bem no período que você estava conhecendo o mestre Fábio Gomes, talvez um ano antes, no ano que você estava sendo incorporado às Forças de Operações Especiais, é uma coincidência, o grão-mestre Yamamura estava dando uma entrevista que marcou muito a nossa família, que o repórter estava insistentemente perguntando o que ele faria se ele fosse abordado fisicamente. Aí ele primeiro brinca, fala: usaria técnicas de pernas e correria. Aí ele fala: porque vamos supor que a pessoa me bate e eu vou e nocauteio ela. No dia seguinte, vem um conhecido dele e me dá um tiro. Quem ganhou a luta? Ele falou: o que dói não é o tapa, é o seu ego, né? E aí ele termina falando para o repórter o seguinte: eu queria fazer uma pergunta para você. Por que o tigre nunca pega o coelho? Aí ele fica assim, não sei, ele fala: porque o tigre corre pelo almoço e o coelho corre pela vida. Por que eu estou contando essa história para você? Porque existe uma coisa que eu acho que é bem difícil nos dias de hoje, que é a coragem para seguir a nossa vocação, né? Então a gente sonha, a gente quer as coisas, mas a maioria das pessoas só espera chegar sexta-feira, quer o máximo de feriados possíveis. E para quem seguiu a vocação como você quer mais ação, né? Você vai em busca do desafio da ação. E você que está aqui na presença do seu filho também, eu queria saber se você poderia encerrar falando o quão importante foi para você ter tido a coragem de seguir a sua vocação, independente do que isso custou e custa para você. Uau! Quer falar, Fábio? Não, é você. Uau! Então, desde pequeno, eu já tinha o exemplo do meu pai, que já se foi, né? E para mim ele era uma pessoa extremamente lutadora, sabe? Lutava pela vida, lutava pela nossa sobrevivência e lutava pela família, pelos costumes, pela tradição da família. E nada mais justo de retribuir o que meu pai fez por nós, irmãos, que somos 5 total. Um abraço para os meus irmãos e para minha mãe. Tudo aquilo que eu vi de dificuldade que meu pai passava para nos ver bem. E toda vez que eu conseguia alcançar um objetivo, eu mostrava isso para o meu pai com o maior orgulho da minha vida, sabe? Um deles foi o curso básico paraquedista. Na verdade, não tenho vergonha de falar, Deus, quando eu era escoteiro, né, patrulheiro, eu já mostrava para meu pai que eu foi também, né? que eu tinha aquele potencial, né? Que eu gostava, vibrar pra caramba. E meu pai, ele aceitava muito aquilo. E aí, toda vez que eu conseguia lograr êxito em alguma missão ou objetivo dentro das Forças Armadas, quando eu ingressei, eu apresentava aquilo pro meu pai como se fosse a caderneta ali do final de ano. Pai, pô, tá aqui, ó, consegui mais um. Meu pai pegava aquilo ali. Meu pai, ele sempre foi serião, ele pegava, pô, legal, bacana, coisa e tal. Assim, na minha frente ele não demonstrava muito, mas quando eu virava as costas, minha mãe falava que meu pai fazia uma festa. Tanto que, quando eu deixava minhas fardas em casa para lavar, meus equipamentos, meu pai colocava e tirava foto. Que ele era muito entusiasta das operações especiais. Então, meu pai colocava ali o gorro preto, ele colocava a farda e pegava meus primos e meus irmãos e ficava dando golpes de defesa pessoal neles, mostrando ali como se fosse eu, né? Eu achava aquilo... Aí depois eu ficava sabendo, eu achava aquilo ali legal. E toda vez que eu chegava, pai, tá aqui, mais um. Pai, tá aqui, mais um. Não por
mais um curso, mas sim mais um objetivo alcançado e que eu queria alcançar mais objetivos e mostrar para o meu pai o homem que eu havia me tornado dentro das operações especiais ou dentro do Exército Brasileiro. Mostrar sim para minha família, né? Ter eles me ter, na verdade, como um referencial dentro da família, né? Um referencial na carreira militar, né? E assim foi, realmente, meus irmãos, meu pai quando me apresentava, esse aqui é meu filho do Exército, meu filho que é caveira das Forças Especiais, aí todo mundo, pô, legal, bacana, não sei o quê. E assim eu passei para o meu filho, né? Então, desde pequeno, eu já levava meu filho para as atividades, né, na unidade comigo, no quartel, nas atividades extra, né, extra batalhão, que era escalar, mergulhar. Meu filho, com 6 anos de idade, ele já rapelava comigo aí nos paredões do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Aí a minha esposa falava assim: vocês vão onde? Ah, vamos ali encontrar um amigo. Aí eu levava ele pequenininho na cadeirinha de bebê no carro, né? Com 6 anos. Ele caladão lá. E aí, quando nós voltávamos, ela só via as fotos dele pendurado comigo nos paredões aí do Rio de Janeiro. Tipo, lá perto, na Mirante das Canoas. Aí, caramba, você colocou o garoto. Sim, com toda a segurança. Tinha colegas lá altamente profissionais, equipamentos, né? Não era nada de qualquer jeito, né? Expor meu filho ao risco sem que ele se tivesse segurança, se tivesse seguro. Então, levava. E assim foi crescendo, né? E seguindo aí os passos e dentro do respeito. E, na verdade, aí acabou sendo meu filho sendo um referencial para mim, não eu mais para ele. Não ele mais eu sendo para ele sendo para mim. Então, eu começava a fazer as coisas... Isso foi pesado agora. Tendo meu filho como uma referência para mim, né? Meu companheiro de jornada, de luta, de estrada, e a ponto dele se tornar, em determinado momento, a minha segurança nas escaladas. Quando ele cresceu, ele fez aí seus 16, 17 anos, ele é gigantão, né, o Juan. Ele começou a fazer a minha segurança. Ele fazia a minha segurança, né? Ele se preocupava comigo. E aí, lá escalando junto, Pão de Açúcar, Pedra da Gávea, ele era o meu segurança na via. Ele tinha conhecimento dos equipamentos que eu ensinei para ele, e ele era o meu segurança. Esse foi um exemplo que eu consegui passar para o meu filho, para minha família, o exemplo que eu adquiri do meu pai, e o exemplo que eu tive dos meus comandantes e dos meus companheiros nas Forças Armadas, tanto na Brigada Paraquedista, quanto nas Forças Especiais, nas Forças de Operações Especiais. Os meus comandantes foram, não comandantes, foram amigos. Não foram comandantes, foram amigos. E meus amigos de fada, inclusive da mesma graduação, foram irmãos. Irmãos, e somos irmãos até hoje. Seremos irmãos eternamente. Muito bom. Interessante como esses processos familiares, né? Temos um episódio? Temos um episódio. Queria agradecer a audiência. Esse podcast foi pensado para falar de vida Kung Fu. Para mim, Kung Fu está em todo lugar. E seguramente a gente está vendo hoje que Kung Fu também está no comandos. Essa estrutura familiar é muito poderosa, esse processo é muito transformador. A gente fica muito feliz de poder abrir para outras pessoas que não são nem das artes marciais, outras que nem são do exército. Eu, por exemplo, eu tenho uma grande vivência com militares, minha família tem muitos militares, eu fiz colégio militar. Eu, por exemplo, eu não sabia que o comandos era aberto. Para mim era alguma coisa, uma especialização do paraquedismo. E hoje eu descobri, por exemplo, que nem tem gente que nunca tinha saltado de paraquedas. É verdade. Lendo um dos links que o Soki passou pra gente, ele fala que é totalmente voluntário, né? Tipo, tá dentro do exército, depende do comandante, mas se você se voluntariar, tá aberto, né? Então isso é super interessante, é muito bom poder abrir isso para outros. Obrigado, Marcelo, obrigado, Soki, por mais essa porta aberta. E agradecer novamente a audiência. Sim, quer alguma palavra? Quero sim, só agradecer pela oportunidade. Assim, acho que foi um episódio bem especial, estava bem ansioso por ele, para exatamente trazer essa ideia do Kung Fu num sentido mais amplo, como o Thiago falou. Né? Quer dizer, essa última história acho que fecha com chave de ouro, né?
porque se observa a importância do aprendizado através da convivência, né? Então, quer dizer, seu filho que ia lá com você pequenininho, depois estava fazendo a sua segurança. Então, isso é muito especial e eu só posso agradecer a vocês pela oportunidade de hoje. Bom, obrigado pelo convite. E só brevemente, pegando o gancho no que o Marcelo falou, uma vez ele revelou para mim que antes de fazer o curso de ações de comandos, ele teve um probleminha com o pai. E acho que foi num ponto de ônibus e tal, ele olhou para o lado e viu uma mulher. E essa mulher falou para ele, é importante você voltar a conversar com seu pai. Aí ele olhou para o lado, voltou, olhou de novo para ela, só que ela não estava mais ali. Acreditem ou não. E aí, porque ela ainda colocou, é importante você reatar a relação com seu pai, porque senão não vai aguentar o curso, se é que vocês me entendem, né? E aí ele olhou para o lado, ela não estava mais, mas ele ouviu, né? E reatou com o pai, né? Se entenderam. Exato, como qualquer... E concluiu o curso com êxito. Jovem, né? Eu tinha meus conflitos, né? Natural. Como qualquer jovem. Então, só que eu fui criado à base da disciplina, à base do respeito, da educação. E quando eu achei que já era dono do meu próprio nariz, na verdade não era nada. Então, acabei, antes de fazer o curso, né, eu estava um momento sem falar com meu pai, e aí eu tive que ir lá, pedir perdão ao meu pai, bênção ao meu pai e autorização a ele para fazer o curso. Porque eu ia ficar um determinado tempo, né, longe do convívio da família fazendo o curso. Uns 4 meses ali, 3 semanas. E assim aconteceu. Eu falei com meu pai me deu um abraço, me desejou boa sorte e eu fui retirar o que era meu por direito, né? O Comandos é um diamante bruto que está lá na terra, lá, esperando ser colhido e lapidado, né? Eu fui realmente colhido e lapidado e depois voltei para o convívio aí da minha família com a minha caveira e meu gorro preto e apresentei para o meu pai o que eu havia conquistado no final. Bom, eu também agradeço a oportunidade, né? Como aconteceu comigo, o mestre Léo Imamura, hoje também mensurável que aconteceu hoje, né? Eu não tenho palavras para agradecer essa oportunidade que eu tive, né? Para falar um pouco da minha vivência, para falar um pouco, né, do estilo de vida Comandos, e digo que também adotei o estilo de vida Kung Fu, né? Por conta de toda estratégia que tem, por conta de todo o desenvolvimento que vocês trabalham, eu também adotei para a minha vida, juntamente com a mentoria do mestre Fábio Gomes. Sou um entusiasta do trabalho de vocês, tá? E agradeço muito, agradeço a minha família, agradeço aos meus colegas, né, comandos de todas as épocas, meus irmãos comandos de todas as épocas e os meus companheiros de farda, da ativa e da reserva. E para fechar esse momento meu, né, que eu estou vivendo aqui hoje, eu vivo cada momento da minha vida, né? Nada mais justo que como eu fiz com entregar para vocês um presente de mais de R$1 milhão. A caveira dos comandos, receba com honra. Você já tem a caveira dos comandos, receba o gorro preto dos comandos, receba com honra. Tá? O gorro preto nas operações especiais, ele representa não só as ações de operações especiais, mas sim a vontade de ser. E a caveira, eu vou deixar o dever de casa para o senhor, Fábio. Muito obrigado. Tamo junto. Não, muito obrigado, viu? Fechamos então? Fechamos, eu não esperava. Pois Obrigado a simbologia. todos. Nos vemos no próximo episódio do podcast Vida Kung Fu. Até mais.